De um ex-banqueiro e de um ex-gerente da Petrobras. Suspeitos de receber o equivalente a 18 milhões de reais em propina num contrato da Petrobras em Benim, na África. A Petrobras reconhece o acordo de leniência da Carioca Engenharia. E poderá fechar novos contratos com a empresa que admitiu ter fraudado licitações. A oposição promete obstruir as votações até que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê andamento aos pedidos de impeachment. A Cracolândia, em São Paulo. Médicos listados pela Prefeitura são contra a internação compulsória de dependentes. A iniciativa ainda depende de autorização da Justiça. O ataque a um ônibus mata 26 cristãos coptas no Egito. Começa a reunião do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. E o Tô de Folga faz uma viagem mística pelo interior de Minas. O Jornal Hoje está começando. Um ex-diretor da Petrobras foi preso hoje na 41ª fase da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina em contratos da Petrobras na África. Parte do dinheiro, segundo as investigações, foi para o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. Por isso, a gente já começa essa edição indo direto para Curitiba. A gente vai conversar com a repórter Ana Zimmermann, que vai trazer as informações para a gente. Ana, tudo bem com você? Muito boa tarde. Olá, Evaristo, Sandra, boa tarde. Hoje cedo, os policiais federais fizeram ações no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No Rio foi preso o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, que vai ser trazido aqui para Curitiba. A prisão dele foi preventiva. O juiz Sérgio Moro decretou também a prisão temporária do banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos. Ele não foi encontrado em casa, mas a polícia disse que os advogados de defesa informaram que ele vai se apresentar ainda hoje. Essa nova fase da Lava Jato, a 41ª, está relacionada a operadores que repassaram propina relativa ao campo de petróleo de Benim, na África, o mesmo que levou à prisão o ex-deputado Eduardo Cunha. O campo de petróleo no Benim, na África, foi comprado em 2011 e, segundo uma auditoria da Petrobras, trouxe um prejuízo de mais de 77 milhões de dólares para a estatal, porque o campo estava seco. A Polícia Federal seguiu o caminho do dinheiro pago pela Petrobras. 34 milhões e meio de dólares para a empresa CBH, do empresário português Idalécio Oliveira. No mesmo dia em que a Petrobras fez o pagamento, a CBH transferiu quase tudo, 31 milhões de dólares, para outro grupo empresarial controlado. 10 dias depois, com um contrato simulado, 10 milhões de dólares foram transferidos para uma offshore de João Augusto Henriques. Para a investigação, esta é a propina, que corresponde a 1/3 do valor do negócio. João Henriques está preso desde setembro de 2015. É apontado como operador do PMDB e já foi condenado a uma pena de 7 anos. O dinheiro do campo de Benim seguiu para várias contas. Quase 5 milhões de dólares foram para uma conta na Suíça do ex-gerente da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, preso preventivamente hoje. Pedro Augusto era gerente da área internacional na época do negócio e foi demitido por justa causa. Uma comissão interna da Petrobras concluiu que ele omitiu informações sobre o negócio que acabou provocando o prejuízo para a Petrobras e pressionou a equipe técnica para agilizar análises, o que prejudicou o estudo. Da conta de João Henriques também foram feitos repasses para contas no exterior do banqueiro José Augusto dos Santos, que tem mandado de prisão temporária, do empresário Álvaro de Melo, levado para depor, de Fernanda Luz, que não foi encontrada e é filha do lobista Jorge Luz, e de 3 empresários. Um deles foi levado hoje para depor. Nós estamos investigando, mas nós entendemos que ou eles são participantes do negócio, estão recebendo por terem auxiliado na consecução deste crime, ou então eles estão lavando dinheiro. Repassando para alguém, ou recebendo até o valor da sua comissão pela lavagem de dinheiro. Uma outra parte desta propina, 1,5 milhão de dólares, foi para as contas secretas na Suíça do ex-deputado Eduardo Cunha, já condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. É uma operação hoje relativamente pequena, mas muitas vezes são justamente dessas operações que surgem as melhores provas e as maiores consequências para as investigações.
O procurador Carlos Fernando Lima criticou a redução de 9 para 6 delegados trabalhando em Curitiba. Nós precisamos manter uma equipe que realmente seja operacional na Lava Jato, que realmente dê condições de suporte às medidas que vão ser tomadas daqui para frente, nas investigações que vão se desenvolver. O coordenador da Lava Jato na Polícia Federal, o delegado Igor Romário de Paula, disse que entende a redução. Eu não vejo indícios de qualquer tipo de influência para tentar barrar a investigação aqui. O que eu vejo realmente é uma limitação em função da disseminação da investigação, né? São 17 estados que vão receber desmembramentos, então fica difícil para cada um desses estados realmente continuar cedendo gente para cá. A defesa de Idalécio Oliveira negou a participação em atividades ilícitas na Petrobras e afirmou que, pelos mesmos fatos, o cliente foi absolvido pelo juiz Sérgio Moro ontem. Os advogados disseram ainda que é falaciosa a afirmação do Ministério Público de que o poço de Benim, na África, é seco. A defesa de Fernanda Luz afirmou que já foi agendada uma data para ela ser ouvida e que a cliente não tem nada a ver com os fatos investigados. José Augusto dos Santos ainda não constituiu advogado no processo. Nós não conseguimos contato com as defesas de Pedro Augusto Xavier Bastos, João Augusto Henriques e Álvaro Melo. A defesa de Eduardo Cunha negou as acusações e disse que é mais uma tentativa de incriminá-lo em um processo sem provas. O comando da Polícia Federal não comentou as críticas sobre a redução do número de delegados em Curitiba. E hoje tem audiências em 2 processos da Operação Lava Jato, então a gente continua lá em Curitiba com a Ana Zimmermann. Conta pra gente, Ana. Sandra, agora de manhã foram ouvidas 2 testemunhas de acusação no processo que investiga os lobistas Jorge e Bruno Luz. Eles são apontados pelo Ministério Público Federal como operadores do PMDB, no esquema que desvia dinheiro da Petrobras. O juiz Sérgio Moro ouviu 2 delatores, o lobista Fernando Baiano e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Os 2, como delatores, cumprem prisão domiciliar. O Fernando Baiano chegou ao prédio da Justiça Federal escoltado e Nestor Cerveró veio num carro particular. Os depoimentos deles, agora de manhã, foram divulgados agora há pouco. Cerveró confirmou no depoimento o pagamento de propina em 2 contratos de sondas para exploração de petróleo no pré-sal. Ele disse que o dinheiro abasteceu campanhas políticas de 2006. Fernando Baiano confirmou esse repasse de propina e disse que o dinheiro foi para campanhas do PMDB. Agora à tarde, os 2 voltam a ser ouvidos como testemunhas de acusação, mas em outro processo. Essa ação apura se o ex-presidente Lula teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht através da compra de um apartamento no mesmo prédio onde ele mora em São Paulo, no ABC Paulista, e também de um terreno em São Paulo. De acordo com as investigações, no terreno seria construída uma nova sede para o Instituto Lula, o que acabou não acontecendo. Também vão prestar depoimento agora à tarde mais 2 testemunhas de acusação, o doleiro Alberto Youssef e Milton Pascovitch. Os 2 já foram condenados e são delatores. Sandra, Evaristo. Ok, Ana, muito obrigada pelas suas informações. A defesa de Jorge e de Bruno Luz disse que no momento oportuno vai elucidar todos os fatos. Nós entramos em contato com o PMDB, mas não tivemos resposta. A defesa de Lula disse que os imóveis que efetivamente pertencem ao ex-presidente estão declarados no imposto de renda dele. Afirmou ainda que a tentativa de atribuir a Lula imóveis que ele jamais solicitou e jamais recebeu faz parte de uma perseguição política. O Instituto Lula disse em nota que o terreno foi recusado pelo Instituto, que funciona em residência adquirida em 1991. O Ministério Público Federal vai recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro, que absolveu a mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Cláudia Cruz foi acusada de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O juiz considerou que não há provas de que ela tenha participado dos acertos de propina feitos pelo marido. Eduardo Cunha está preso e já foi condenado a 15 anos pelas mesmas acusações. Os procuradores afirmam que Cláudia Cruz gastou em 7 anos US$ 1 milhão, mais de R$ 3 milhões em roupas de luxo.
e que o dinheiro veio de uma conta na Suíça não declarada. Nós entendemos que é injustificável a absolvição. Ela deveria saber, tinha indicativos suficientes para saber, tinha conhecimento cultural suficiente para saber a origem desses recursos. Então, ao gastá-los, ela cometeu o crime de lavagem. Nós não estamos acusando Cláudia Cruz da corrupção, mas sim de lavagem. Então, portanto, nesse aspecto, o comportamento dela não é justificado e é criminoso. Cláudia Cruz ainda responde com Eduardo Cunha a uma ação de improbidade administrativa na área civil. A Petrobras reconheceu hoje o acordo de leniência firmado pelo Ministério Público Federal com a Carioca Engenharia. Com isso, a empreiteira já pode participar de novas obras da Petrobras, desde que mantenha um programa interno de combate à corrupção. A Carioca fazia parte do cartel de empreiteiras que fraudava licitações com a estatal. Segundo o Ministério Público, esses acordos estimulam a cooperação e permitem expansão de investigações. Ainda, segundo o Ministério Público, sem eles não se teria descoberto os bilionários desvios na Petrobras, nem os crimes cometidos em diversos órgãos públicos. Em Brasília, o presidente Michel Temer enfrenta a crise mantendo reuniões com ministros, assessores e políticos. Então a gente vai lá para Brasília para falar com a Flávia Alvarenga, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Como foi amanhã do presidente? Flávia, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer recebeu bem cedo no Palácio do Jaburu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Eles trataram, portanto, do apoio da base aliada no Congresso. Logo depois, na sequência, já aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer teve mais uma reunião com os seguintes ministros: o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoyen, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Justiça, Osmar Serralho. E o assunto foi o seguinte: segurança pública. Como a União vai dar apoio aos estados para combater a criminalidade, começando com ações no Rio de Janeiro. Portanto, o governo, o presidente Michel Temer, está tentando mostrar que está tocando a agenda mesmo diante dessa crise. E o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à cassação do mandato, está perto. Começa no dia 6 de junho. E a expectativa que se tem agora é que, se algum ministro pedir vista, esse julgamento pode ser adiado. A defesa do presidente Michel Temer disse que passou esta semana focada em relação ao inquérito no Supremo Tribunal Federal e também focada e se preparando para esse julgamento no TSE. Sandra. Ok, Flávia, muito obrigada. Bom, enquanto o Poder Executivo tenta mostrar serviço, o Legislativo hoje praticamente parou. É o que você vai ver na reportagem da Gioconda Brasil. Dos 513 deputados, nenhum registrou presença hoje de manhã na Câmara. O plenário ficou totalmente vazio. Não deu nem para abrir a tradicional sessão de debates da sexta-feira. A semana termina com o governo conseguindo aprovar 7 medidas provisórias que estavam na pauta. A oposição diz que vai continuar com a obstrução no plenário até que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer. Ao todo, são 13 pedidos. O último protocolado foi o da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como os demais, está numa fila para ser analisado. A OAB vê na conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, da JBS, indícios de crime de responsabilidade. Ressalta que o pedido não se baseia apenas no áudio, mas também nos depoimentos da JBS e nas declarações do presidente Temer depois que as denúncias vieram a público. A OAB cita o trecho da conversa em que o empresário pede ajuda a Temer para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e destaca outro trecho do diálogo em que Joesley diz ao presidente que manipulava a atuação de 2 juízes e ainda que tinha ajuda de um procurador nos processos contra ele. A OAB afirma que, sabendo de fatos graves, ao se omitir a prestar informações, o presidente teria cometido um ato ilegal. Ou seja, Temer deveria ter denunciado os crimes que ouviu de Joesley. Hoje, Rodrigo Maia estava em Brasília, mas não apareceu no gabinete. Foi se encontrar com Temer no Palácio do Jaburu.
líder do PT na Câmara, Carlos Zaratini, disse que o pedido de impeachment precisa avançar. Eu acredito que em algum momento o presidente Rodrigo Maia vai ter que ter sensibilidade e ouvir a voz das ruas. Não é possível que ele fique fechado, simplesmente acatando aquilo que o governo quer. Aliado de Temer, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB, é contra. Nenhum vai avançar. Esses são impeachment e da OAB, é o impeachment do atraso. No encontro da indústria da construção, hoje em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia está mais forte e que a percepção de que as reformas da Previdência e Trabalhista serão aprovadas ajuda na recuperação econômica. O importante é que o país está na rota certa, o país está crescendo já, o país já está tomando consciência da aprovação das reformas e o importante é a continuidade desta linha de reformar a economia brasileira para aumentar o crescimento e o padrão de renda da população. A cidade de São Paulo está enfrentando o desafio de resolver o problema do aumento de usuários de crack, que se espalham por várias regiões, principalmente pelo centro da cidade. O Ministério Público e a Defensoria são contra a proposta da Prefeitura de internar compulsoriamente os viciados. É o que você vai ver na reportagem do César Menezes. Está mais difícil e perigoso andar por algumas regiões do centro de São Paulo desde o início da semana. Depois da operação feita pelos governos municipal e estadual de São Paulo, grupos de usuários de drogas agora vagam pelas ruas e se juntam para fumar crack em calçadas, esquinas e praças. Por enquanto, a mudança para os usuários foi basicamente de endereço. Expulsos da Cracolândia, eles se espalharam em busca de outros lugares onde a droga já chegava. Com isso, pequenos pontos de consumo, como a Praça Princesa Isabel, ali atrás, estão se tornando agrupamentos bem maiores. A Cracolândia se concentrava na Rua Helvétia, mas o Ministério Público já havia identificado vários outros pontos de tráfico de drogas. A Justiça ainda analisa o pedido da Prefeitura para internação compulsória, que quer dizer a força dos usuários de crack. No documento de 19 páginas enviado para a 7ª Vara da Fazenda Pública, a Prefeitura pede autorização da Justiça para a busca e apreensão das pessoas em estado de drogadição que vagam pelas ruas da cidade de São Paulo. A Prefeitura diz que a medida é necessária porque os usuários não conseguem mais se conduzir pelas próprias razões, porque se encontram em tal estado de drogadição, ou seja, dependência de drogas, que precisarão de um tratamento extremo, internação compulsória contra a vontade delas. O Ministério Público deu uma entrevista coletiva e repudiou a proposta. Uma caçada humana, sem definição de pessoas, sem definição de ninguém, dizendo simplesmente que qualquer pessoa que vague pela rua pode ser tido como dependente e mano militar é levado para ser avaliado por um médico e eventualmente internado compulsoriamente. O documento ainda cita 20 médicos que integrariam as equipes que atuariam na região neste trabalho de avaliação para internação compulsória. Nós procuramos 6 médicos que aparecem na lista. Nenhum quis gravar entrevista. Um deles disse para nossa produção que todos são funcionários de institutos e clínicas que trabalham em convênio com a Prefeitura e não se sentem à vontade para falar contra o próprio empregador. Mas eles não concordam com a medida e procuraram o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O CREMESP diz que a internação compulsória não pode ser feita indiscriminadamente. Elas são indicadas em situações em que o paciente está psicótico ou no momento em que o indivíduo tem risco muito grande de suicídio, em cima do caso concreto, fundamentado, caso a caso, e não como esse documento coloca de uma forma coletiva, indiscriminada e sem indícios de que a pessoa não possa responder por si, levar ao médico e obrigá-lo a essa avaliação. Segundo o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, a operação policial na Cracolândia no domingo foi bem sucedida porque acabou com a feira de drogas na região. Ainda segundo o prefeito, a internação compulsória será o último recurso. Antes, haverá trabalhos de convencimento para que os usuários procurem tratamento.
Olha, Nova York sofreu uma epidemia de crack no final dos anos 80, mas a cidade conseguiu resolver o problema e a gente vai saber agora como com o nosso correspondente Alan Severiano, que está numa dessas áreas, né, Alan? Uma bela praça e, pelo jeito, agora ela está ok, né? Os dependentes químicos não andam mais por aí. Onde eles foram parar? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Pois é, estamos na Washington Square, hoje um dos endereços mais valorizados de Nova York. É uma área repleta de estudantes, porque essa praça aqui, Sandra, fica na frente da Universidade de Nova York. Aqui do lado tem até, inclusive, um grupo tocando, um grupo apresentando música. E, enfim, é uma área que, como você pode ver, tem muitos turistas hoje também. É uma área muito segura. É impossível, né? É difícil a gente imaginar que nos anos 80, nos anos 90, essa área aqui era um ponto de tráfico de drogas e também de crack. Mas esse era o cenário na época. E na época, Nova York investiu em repressão para combater a epidemia de crack, como a gente vai ver agora. O crack chegou a Nova York no meio da década de 80. A polícia nunca tinha ouvido falar da droga e logo teve de lidar com uma epidemia. Pontos de venda e consumo de crack se espalharam por Manhattan, principalmente em bairros como Washington Heights, Hell's Kitchen e Alphabet City. Poucos anos depois, o crack já era encontrado em quase todas as grandes cidades americanas. Em Nova York, os dependentes fumavam pedras de crack no meio da rua, nos carros e em prédios abandonados. Em 1987, 32% dos homicídios registrados na cidade tinham ligação com o crack. Saindo de uma profunda crise econômica, a cidade investiu em policiamento para combater o tráfico. O número de policiais aumentou 45%. Homens à paisana compravam drogas para prender traficantes em flagrante. Os consumidores de crack se mudaram para outras áreas da cidade. Com a política de tolerância zero, o prefeito Rudolph Giuliani determinou que ninguém poderia dormir nas ruas. Quem se recusasse era preso. Em 1986, o Congresso americano aprovou uma lei que determinava a pena de 5 anos de prisão para quem fosse pego com 5 gramas de crack ou 500 gramas de cocaína. A medida foi criticada por grupos de minorias, porque mandou para a cadeia principalmente pobres e negros, os que consumiam a droga mais barata. Em 1988, foram registradas em Nova York mais de 90 mil prisões relacionadas às drogas. Dartil Silveira, médico psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, critica a prisão de dependentes. No Brasil já foi tentado, já foi feito o que eles chamavam de justiça terapêutica e foi um fracasso. Então a gente sabe que esse tipo de modelo não funciona aqui. É um aparato repressivo em cima do usuário. Mas isso não se justifica, o aparato repressivo tem que ser em cima do traficante. E aí entra a ambiguidade da nossa lei que confunde o usuário com o traficante. Mas, Sandra, você perguntou onde é que tinham ido parar os dependentes. Aqui em Nova York, nos anos 80, nos anos 90, muitos foram presos. Uma medida polêmica. Nós conversamos agora há pouco por telefone com o chefe da Agência de Combate às Drogas, na época, aqui em Nova York, o Robert Stutman. E ele disse que hoje tem uma visão diferente, que foi um erro prender os dependentes, que isso só acabou levando para a cadeia aí milhares de pessoas não violentas, a maioria pobres. Hoje o Stutman defende que se vá atrás dos traficantes, dos grandes traficantes, e que se trate os dependentes. Ele defende a internação compulsória e diz que nos tribunais aqui dos Estados Unidos, os tribunais criminais especializados em drogas, há 2 opções para os dependentes. Ou eles aceitam os tratamentos ou são presos. Sandra e Evaristo. É uma situação muito delicada, muito difícil. Muito obrigada, Alan. É uma questão de saúde pública e também de policiamento. Bom, a gente volta aqui ao Brasil. Foi condenado a 6 anos de prisão o motorista acusado de atropelar e matar um ciclista no Paraná em 2014. José Simeone vai cumprir a pena em regime semiaberto por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. O motorista atropelou o ciclista Marco Aurélio Stadilovski, que ficou preso no para-brisa do carro e foi arrastado por 6 quilômetros. Um exame constatou que José Simeone estava bêbado. A defesa de José Simeone disse que vai recorrer. No Pará, foram enterrados hoje os 10 poceiros mortos num confronto com a polícia. Segundo a OAB, policiais mexeram nos corpos e atrapalharam a perícia. A reportagem é de Fabiano Vilela. As 10 vítimas foram enterradas esta manhã nos municípios de Redenção e Pau d'Arco. Seu Marcelo perdeu 7 pessoas da família. Está sendo muito triste, sabe? É uma hora muito pesada para cada um de nós. Os peritos do Instituto Médico Legal informaram que pelo menos 3 corpos tinham perfurações a bala na cabeça e nas costas.
A perícia analisa as armas e os coletes dos policiais que participaram do confronto com os poceiros. Ontem, os promotores ouviram 2 sobreviventes, mas as informações estão sob sigilo. Um ferido está internado com proteção policial. Ontem, o Ministério Público acompanhou a perícia na Fazenda Santa Lúcia, onde os poceiros foram mortos na quarta-feira. Havia roupas espalhadas na mata, mas os peritos ainda não conseguiram identificar o local onde os corpos foram encontrados. Os promotores começam a ouvir esta tarde os 21 policiais envolvidos no confronto. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu o afastamento imediato dos agentes que participaram da operação e criticou o fato deles terem retirado os corpos da cena do crime. O correto seria chamar a perícia e aí uma perícia independente iria fazer o seu trabalho, iria vir, fotografar, fazer eventuais medições. Tudo isso auxilia a perícia dar mais ou menos um cenário do que realmente aconteceu. A partir da hora que eles não têm condição de fazer isso, que foi totalmente descaracterizado o local do crime, não tem como a perícia chegar a uma conclusão lógica e concreta. Em nota, a Secretaria de Segurança do Pará acaba de informar que 21 PMs e 8 policiais civis estão sendo afastados das atividades rotineiras. A Corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito para investigar a denúncia da OAB. Os casos de febre chikungunya voltaram a aumentar em maio no Ceará e em outros 6 estados. Veja na reportagem de Aline Oliveira, em Fortaleza. Os sintomas assustaram Renato. Comecei com dor de cabeça, aí depois começou a ter muito dor no corpo. Eu até perguntei para minha mãe, a senhora está sentindo dor no corpo por estar com chikungunya? Eu estou muito. A família inteira pegou a doença. Minha perna toda manchada, as juntas todas doloridas ainda. Ela é horrível, né? Esses mosquitinhos. É pequenininho, mas faz um estrago grande na vida do ser humano. Os números de chikungunya no Brasil até o mês de maio aumentaram 42% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os casos confirmados de chikungunya agora passam de 28 mil. No ano passado, no mesmo período, não chegavam a 20 mil. A doença avançou no Ceará e em outros 6 estados: Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Entre as cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, Fortaleza é a que tem a maior incidência de febre chikungunya, segundo o Ministério da Saúde. A capital cearense já confirmou mais de 10 mil casos da doença este ano. É o dobro do número de casos de dengue. Por isso, os agentes de saúde continuam fazendo vistoria nas casas. As campanhas foram intensificadas nos últimos meses. Combater o mal pela raiz. Qual é esse mal pela raiz? O mosquito transmissor. Eliminarmos os focos, conscientizarmos a população a adotar medidas que possam, na realidade, não transformar a sua casa num verdadeiro biotério criadouro de mosquito. A campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde foi prorrogada até o dia 9 de junho. A campanha terminaria hoje, mas 19 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. A meta é alcançar 90% das mais de 54 milhões de pessoas incluídas no público-alvo. Vamos falar agora da previsão do tempo para todo o país, começando pela chuva que tem provocado problemas diariamente no sul e também no Nordeste. Que informações você traz, Eliana Marques, para as pessoas que estão sofrendo com esses temporais? Uma boa tarde. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Pois é, infelizmente a previsão é de mais chuva, onde os temporais já castigaram muita gente. Em Maceió, o mercado público, que também é chamado de mercado da produção, está alagado. E em Marechal Deodoro, que fica na região metropolitana, 111 famílias foram atingidas, 34 foram para um abrigo, que também é o mercado municipal da cidade de Marechal Deodoro. No Rio Grande do Sul, choveu muito entre a madrugada, também hoje. A gente colocou aqui algumas das cidades mais atingidas. Então, Estrela, Lajeado, Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, também Teutônia e São Luís Gonzaga. E como ainda tem previsão de chuva, existe o risco de mais enchente e também de deslizamento de terra nessas áreas em laranja, portanto, grande parte do Rio Grande do Sul e também no litoral do Nordeste, em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Bom, você falou aí das regiões que estão sofrendo com as chuvas e
para as outras regiões? Qual que é a previsão? Vamos falar de tempo firme, então. Tem uma área grande do Brasil sem previsão de chuva hoje, com sol. São essas duas áreas em amarelo aqui. Então, temos todo o sudeste, o norte do Paraná, Goiás e grande parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Também grande parte aqui do interior do Nordeste. E essa área que vai do Amapá até o leste de Roraima. Nas outras regiões do país que estão em verde aqui, a gente tem previsão também de chuva para hoje. E como ficam as temperaturas? Olha, em Porto Alegre, máxima de 24 graus, Florianópolis 27, Curitiba 28, com previsão de chuva forte nas 3 capitais. Aqui em São Paulo 29 e em Goiânia 31 graus hoje, sem chuva em São Paulo e em Goiânia. Em Cuiabá, tempo firme também, com máxima de 35 graus, Rio Branco 33 e Palmas 37 graus, Fortaleza e Natal com 32 graus. Em Natal pode ter uma chuvinha, mas é uma chuva fraca e passageira. Amanhã, sábado, como é que fica o tempo? Olha, amanhã a gente continua com previsão de temporais no sul do país. A gente colocou também algumas cidades que podem ter muita chuva. Então, Santa Maria, Lages e Foz do Iguaçu. Em Maceió também, no Recife e em Aracaju ainda pode chover muito amanhã. Agora, onde vai dar praia nesse sábado é aqui no sudeste. Olha só, Bertioga e Ubatuba em São Paulo, Janeiro 31, Guarapari, Espírito Santo e Vila Velha com 28 graus amanhã. Quente o fim de semana. Ok, muitíssimo obrigada. Bom fim de semana a todos. O Globo Repórter de hoje fala da amizade, um dos sentimentos mais intensos da vida. O jovem trabalhador doou o próprio rim para salvar um parceiro querido da infância. A enfermeira, que não conseguia nem receber salário, não hesitou. Abriu sua casa para uma paciente que precisava de abrigo. Prepare-se, vem aí o cachorrinho que toma até ônibus sozinho para ir atrás do dono. 8 amigos inseparáveis na juventude. O que aconteceu com o grupo depois da tragédia que matou 5 deles? E você, o que faria por um amigo? Hoje, no Globo Repórter. E a seguir, um ataque mata 26 cristãos coptas no Egito. A polícia prende mais um suspeito pelo atentado em Manchester, na Inglaterra. Países do G7 querem usar empresas de internet para combater a propaganda de grupos extremistas. A gente volta logo depois do intervalo. Eles estão entre nós. É uma revolução silenciosa. Descobriram que um banco pode existir sem nunca cobrar taxa alguma. Provaram uma realidade onde o dinheiro pode render bem mais. Eles inventam o primeiro banco online do Brasil, o Sofisa Direto. Porque o futuro é direto. Para ser um motoqueiro radical, basta ter uma jaqueta de couro, uma moto possante, um rock pesado e pronto. Pessoal, o ruído está melhor? Precisa de um pouco mais. Não existe regra nessa viagem, lembram? O problema é encontrar uma gangue de verdade no caminho. Motoqueiros Selvagens é o nome da sua ganguezinha? Motoqueiros Selvagens. Hoje, na sessão da tarde. Tem muita gente conectada, procurando emprego, antenada na economia que gira em torno do porto, escolhendo eventos na agenda ou uma nova experiência gastronômica. Os principais acontecimentos da região estão no g1.com.br/Santos. Maiara e Maraísa ao vivo em Campo Grande. Lançamento Som Livre. Rock Story, últimas semanas. Como é que você se sente ficando por fora do Brasil Show Fest? A ratazana da inveja, ela te mordeu quando você soube que a 4.4 vai tocar numa noite que era pra ser sua? A 4.4 tem um show importante pela frente. Mas Lázaro vai armar um plano para prejudicar Gui e a banda. Essa 4.4 tá no auge, né? Os moleques vão arrebentar no festival. Tá me dando uma ideia. Hoje, Rock Story.
Homens armados atacaram um ônibus que transportava cristãos coptas no Egito. 26 pessoas morreram. A gente vai tratar sobre esse assunto lá em Londres com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que vai trazer as informações. Cecília, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Sandra, boa tarde a todos. Entre os essas imagens mostram o que restou dos ônibus alvejados por tiros. Testemunhas descreveram que entre 8 a 10 homens mascarados e vestidos com uniformes militares pararam o comboio e atiraram a queima-roupa. Os peregrinos que saíram da cidade de Beni Suef estavam a caminho do mosteiro de São Samuel, ao sul da capital, Cairo. Enquanto a polícia montou postos de controle nas estradas para tentar prender os assassinos, o presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, convocou uma reunião de emergência com os serviços de segurança. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas os cristãos coptas do Egito são alvos frequentes do Estado Islâmico. O grupo extremista matou mais de 70 em 2 atentados com bombas desde dezembro do ano passado. Mesmo sendo uma minoria religiosa no Egito, são 9 milhões de cristãos fiéis à Igreja Copta, o equivalente a 10% da população. É a igreja cristã nacional do país e uma das mais antigas do mundo. Egito e Inglaterra, 2 países que sofreram essa semana com ataques covardes. Evaristo. Muito obrigado, Cecília, pelas suas informações. E falando dessa região ali pertinho da Sicília, a polícia prendeu mais uma pessoa na região metropolitana de Manchester por suspeita de ligação com um ataque que matou 22 pessoas na segunda-feira. Já são 8 presos e eles têm idades que variam de 18 a 30 anos. A polícia suspeita que o homem-bomba, identificado como Salman Abedi, de uma família da Líbia, era membro de uma rede criminosa. 66 pessoas ainda continuam internadas. O ex-primeiro-ministro grego, que ficou ferido depois de receber um envelope com explosivos, permanece internado em Atenas. Segundo os médicos, Lucas Papademos está se recuperando e deve ficar na UTI mais 2 dias. Ele foi submetido a uma cirurgia no estômago e na perna. Papademos estava dentro do carro quando houve a explosão. Mais 2 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe quem foi o responsável pela bomba. Líderes do G7, que reúne os países mais industrializados do mundo, estão reunidos na cidade de Taormina, na Itália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa da cúpula na etapa final da sua primeira viagem ao exterior como chefe de Estado. Os países assinaram uma declaração sobre o controle de terrorismo. Os governos vão contactar empresas de internet para ajudar a combater o programa extremista. A gente vai ver os detalhes nessa reportagem da Ilse Scamparini. É o G7 com a maior segurança da sua história. 7.000 policiais e 2.900 militares fazem a proteção dos líderes dos 7 países mais industrializados e de monumentos da antiga Taormina, como o Teatro Grego-Romano do 3º século a.C. No centro das questões mais importantes da atualidade, muitas divisões em temas como o livre comércio. Com o modelo protecionista defendido pelo presidente americano Donald Trump, a globalização entra em crise. A novidade é que o presidente da França, Emmanuel Macron, estaria sensível ao modelo do presidente americano. A questão do clima é uma incógnita. Provavelmente não será a bela Sicília a conhecer a decisão de Trump sobre o Acordo de Paris. Mas o seu conselheiro informou que o governo americano está propenso a compreender a posição europeia. No tema delicado da imigração, a Alemanha tem proposta de criar campos na África, bem organizados, que possam hospedar os imigrantes e encaminhar os pedidos de asilo. Assim, os refugiados chegariam à Europa com um documento e seriam bem menos numerosos no continente. Outros líderes preferem intervir nos países de origem para evitar o êxodo. Os europeus reconhecem que os imigrantes possuem direitos e os países também a defender as suas fronteiras. O combate ao terrorismo é talvez o único acordo mais fácil desse encontro. Mesmo assim, o mal-estar de ontem entre Trump e a primeira-ministra britânica Theresa May, por causa de vazamentos de informação sobre o atentado em Manchester, deixou sequelas.
O que acabou ficando claro para os participantes do G7 é que o ato do Serviço Secreto americano de vazar informações não foi um gesto contra a primeira-ministra britânica, mas contra Donald Trump. E amanhã vai ter Ação Global. É um dia dedicado à família toda, como mostra a repórter Renata Capucci. Vem aí a Ação Global. Um sábado de atividades e serviços para toda a família, tudo de graça. Emissão de documentos, exames médicos, atrações artísticas, dentista. Quem faz o convite este ano é o casal de atores Vladimir Brista e Adriana Esteves. Para famílias iguaizinhas à sua. O Ação Global existe há 25 anos e, nesse tempo, 46 milhões de brasileiros foram atendidos. A parceria da Globo com o SESI oferece serviços de cidadania e prevenção de saúde para melhorar a qualidade de vida da população. A 26ª edição do Ação Global vai acontecer em 27 cidades brasileiras e também no Distrito Federal. E um dos destaques deste ano é a participação da Defensoria Pública. As pessoas podem vir para tirar as suas dúvidas. Normalmente elas não sabem a quem se dirigir para fazer um divórcio, para questão de alimentos, para tirar a segunda via de documentos, para obter gratuidade para habilitação de casamento. Então é uma série de orientações e serviços que a Defensoria pode fornecer às pessoas carentes. Esse ano, como o tema fala família, a gente tem atividades para criança, jovem, adultos e a terceira idade. A gente quer que a família esteja presente aqui para que a gente possa realmente fazer um dia para a família. Bom, a lista com todos os endereços da Ação Global você pode encontrar na página do Jornal Hoje na internet. A seguir tem o Tô de Folga. O destino de hoje é São Tomé das Letras, lá no interior de Minas. A gente volta já já. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Melão é agro. Uma das culturas que mais utilizam mão de obra no sertão. 80 mil empregos gerados no Nordeste, região que produz a maior parte do melão brasileiro. O mais cultivado no país é o amarelo, mas há também o cantaloupe, o galha e o espanhol. Em 2016, a exportação rendeu 150 milhões de dólares. Com melão se faz suco, sorvete, sobremesas. De alto poder nutritivo, a semente pode ser consumida, torrada ou moída. Melão é refrescante. É fonte de vitaminas e de lucro. Melão é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Seara Gourmet, presunto de Parma, costelinha, hambúrguer, aprecie. E Ford Ranger, só ela tem 5 anos de garantia. Em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, Viver Bem deste sábado mostra uma família que adotou 3 irmãos e é um exemplo para muitos pais que desejam tanto realizar esse sonho. Um especialista traz também informações importantes sobre os recursos que existem hoje para tratar os bebês ainda na barriga da mãe, para que eles possam nascer saudáveis. E ainda veja os alimentos que ajudam quem quer engravidar ou que está gestante. Isso e muito mais neste sábado, às 8h30 da manhã. Hoje eu tenho uma proposta, a era digital chegou para transformar sua TV. Faz assim, é só ligar sua TV numa antena assim, do tipo HF que é a certa. É sim, é só sintonizar a Globo e pronto. Enfim, chegou a Globo Digital. Hoje assista a Globo com qualidade total grátis. É digital, é de graça, é Globo. A Globo Digital pegou. Hoje, depois do Jornal Nacional. Você está assediando o Eugênio? O Eugênio tá apaixonado por mim. A força do querer. Em seguida, no Globo Repórter. Dizem que quem tem amigo tem mais felicidade, mais saúde. Disse pra ele que eu jamais abandonaria ele. Eu ia com ele até o final. E logo depois... Eu quero voltar a morar no Brasil. Os dias eram assim. Hoje é sexta-feira. Ufa. Ufa. Dia de Tô de Folga. A repórter Carla Suzane saiu de Aracaju e foi para São Tomé das Letras, no interior de Minas Gerais. Delícia. É uma cidadezinha com alma mística, cercada por um vale, onde se encontram belas cachoeiras. É o que você vai ver agora.
O desembarque foi na simpática Varginha, a 320 quilômetros da capital mineira, a cidade dos ETs, como ficou conhecida mundialmente. Mas esse pedaço do sul de Minas Gerais tem curiosidades que vão muito além dos alienígenas. Meu destino fica a 1h30 de Varginha, a mais de 1.400 metros de altitude, incrustado na Serra da Mantiqueira. A rústica cidadezinha é São Tomé das Letras. Conhecida como a Cidade das Pedras, produz toneladas de quartzito. E dizem que a energia dessa pedra é poderosa. Quem chega até esse local encontra um monte de pedra empilhada. E elas não estão aqui desse jeito por acaso não, viu? Essas pedras aqui significam o pedido, o desejo de alguém. E diz a lenda que o desejo é realizado quando as pedras são derrubadas por outra pessoa que faz tudo novamente. Eu fiz o meu pedido, claro. Tá vendo essa imensa formação rochosa? É uma gruta que fica no centro da cidade. Houve um tempo em que dessas fendas saía uma água que há quem diga que era milagrosa. A gruta que começa aqui continua por esse caminho. E neste local fica o altar, onde há cerca de 240 anos foi encontrada aqui a imagem de São Tomé. As construções dão um ar medieval à pequena cidade. E tem a atmosfera mística que está em todos os cantos. Espiritualistas e alternativos acreditam que São Tomé é um dos 7 pontos energéticos da Terra. Se tem uma coisa em abundância por aqui, é queda d'água. Essa aqui é uma das 40 cachoeiras de São Tomé das Letras, a Cachoeira das Borboletas. É um lugar lindo, água transparente, rasinha, fria, mas deliciosa. A gente segue caminho por outras paisagens desse lugar zen. E olha o que nos espera no final da trilha. O Poço Verde, um lago de 120 metros de extensão. Esse mágico pedacinho do sul de Minas ainda reserva um momento fascinante no ponto mais alto da cidade, o Parque Antônio Rosa. Todos os dias, turistas e moradores sobem até aqui para se despedir do sol. Que lindo. Quer fazer uma outra viagem? Amanhã, no Como Será, a viagem é para a cidade que mais reflete as nossas heranças africanas. Samba, maculelê, dendê, candomblé, vatapá, abadá são várias palavras de origem africana que fazem parte do nosso vocabulário. Como será viver numa cidade que ainda preserva as suas raízes ancestrais? Salve, Salvador! Imagine se você é um aluno de qualquer lugar do país e queira pedir uma atividade diferente para sua escola, uma palestra ou algo fora do currículo. Agora, imagina se você é um voluntário e quer ajudar a realizar esse pedido. Pois agora tem um site que junta as duas pontas. Anota aí, é o Quero na Escola, que a gente vai mostrar para vocês. É amanhã bem cedinho. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira. No Globoplay você encontra todas as reportagens exibidas de um ex-banqueiro e de um ex-gerente da Petrobras. Suspeitos de receber o equivalente a 18 milhões de reais em propina num contrato da Petrobras em Benin, na África. A Petrobras reconhece o acordo de leniência da Carioca Engenharia. E poderá fechar novos contratos com a empresa que admitiu ter fraudado licitações. A oposição promete obstruir as votações até que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê andamento aos pedidos de impeachment. A Cracolândia, em São Paulo. Médicos listados pela prefeitura são contra a internação compulsória de dependentes. A iniciativa ainda depende de autorização da Justiça. O ataque a um ônibus mata 26 cristãos coptas no Egito.
Começa a reunião do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. E o Tô de Folga faz uma viagem mística pelo interior de Minas. O Jornal Hoje está começando. Um ex-diretor da Petrobras foi preso hoje na 41ª fase da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina em contratos da Petrobras na África. Parte do dinheiro, segundo as investigações, foi para o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. Por isso, a gente já começa essa edição indo direto para Curitiba. A gente vai conversar com a repórter Ana Zimmermann, que vai trazer as informações para a gente. Ana, tudo bem com você? Muito boa tarde. Olá, Evaristo, Sandra, boa tarde. Hoje cedo, os policiais federais fizeram ações no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No Rio foi preso o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, que vai ser trazido aqui para Curitiba. A prisão dele foi preventiva. O juiz Sérgio Moro decretou também a prisão temporária do banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos. Ele não foi encontrado em casa, mas a polícia disse que os advogados de defesa informaram que ele vai se apresentar ainda hoje. Essa nova fase da Lava Jato, a 41ª, está relacionada a operadores que repassaram propina relativa ao campo de petróleo de Benim, na África, o mesmo que levou à prisão o ex-deputado Eduardo Cunha. O campo de petróleo no Benim, na África, foi comprado em 2011 e, segundo uma auditoria da Petrobras, trouxe um prejuízo de mais de 77 milhões de dólares para a estatal, porque o campo estava seco. A Polícia Federal seguiu o caminho do dinheiro pago pela Petrobras. 34 milhões e meio de dólares para a empresa CBH, do empresário português Idalécio Oliveira. No mesmo dia em que a Petrobras fez o pagamento, a CBH transferiu quase tudo, 31 milhões de dólares, para outro grupo empresarial controlado. 10 dias depois, com um contrato simulado, 10 milhões de dólares foram transferidos para uma offshore de João Augusto Henriques. Para a investigação, esta é a propina, que corresponde a 1/3 do valor do negócio. João Henriques está preso desde setembro de 2015. É apontado como operador do PMDB e já foi condenado a uma pena de 7 anos. O dinheiro do campo de Benim seguiu para várias contas. Quase 5 milhões de dólares foram para uma conta na Suíça do ex-gerente da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, preso preventivamente hoje. Pedro Augusto era gerente da área internacional na época do negócio e foi demitido por justa causa. Uma comissão interna da Petrobras concluiu que ele omitiu informações sobre o negócio que acabou provocando o prejuízo para a Petrobras e pressionou a equipe técnica para agilizar análises, o que prejudicou o estudo. Da conta de João Henriques também foram feitos repasses para contas no exterior do banqueiro José Augusto dos Santos, que tem mandado de prisão temporária, do empresário Álvaro de Melo, levado para depor, de Fernanda Luz, que não foi encontrada e é filha do lobista Jorge Luz, e de 3 empresários. Um deles foi levado hoje para depor. Nós estamos investigando, mas nós entendemos que ou eles são participantes do negócio, estão recebendo por terem auxiliado na consecução deste crime, ou então eles estão lavando dinheiro. Repassando para alguém, ou recebendo até o valor da sua comissão pela lavagem de dinheiro. Uma outra parte desta propina, 1,5 milhão de dólares, foi para as contas secretas na Suíça do ex-deputado Eduardo Cunha, já condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. É uma operação hoje relativamente pequena, mas muitas vezes são justamente dessas